Nesta quarta-feira, dia 27 de agosto de 2025, uma página importante da história do Grêmio foi escrita, porque o Marcelo Marques, empresário, que praticamente seria o presidente do Grêmio, já era certo, a gente já tratava ele inclusive como presidente. Ele chegava a falar inclusive como presidente, só que ele anunciou a sua desistência da candidatura à presidência do Grêmio. Neste vídeo vou te contar bastidores a respeito do que fez ele anunciar essa desistência e trazer uma informação importante. Existe sim um movimento para fazer com que ele volte atrás nesta decisão, ou seja, ainda há esperança para que o Marcelo Marques seja presidente do Grêmio. Ainda que embrionária, mas existe. Tudo isto depois da vinheta. Bora lá, gurizada! A primeira coisa que você que está aí do outro lado precisa fazer é se inscrever no canal. Te inscreve no canal, que é muito importante. A gente quer chegar agora na marca dos 22 mil inscritos. Então te inscreve aí, deixa o like também, que é muito importante. Ativa o sino das notificações para não perder nenhum conteúdo. Antes de falar a respeito dos assuntos, eu quero te falar a respeito da Proteforte, porque é muito importante você ter segurança com o teu carro, para que você possa estacionar ele em um lugar que de repente você não tenha tanta segurança, no estacionamento, porque infelizmente a gente vive num país inseguro em relação a roubos e furtos. E outra coisa, quando tu vai viajar também, precisa ficar atento aí, porque infelizmente tu pode ter um imprevisto na estrada. E se eu te disser que a Proteforte cobre 100% da tabela FIP do teu carro contra roubo, furto, incêndio, acidente, qualquer tipo de sinistro, perda total, repõe os vidros do teu carro, coloca um carro reserva quando tu precisa, chama agora. Chama agora o Gerto e a Pietro, o WhatsApp está na tela, diz para eles que o Lucas Fundes indicou para ter 10% de desconto nas mensalidades e 50% de desconto na adesão e na vistoria online. Quero falar também a respeito de Ativo, que é o estimulante do homem moderno, 100% natural, não tem contraindicação para você ter mais energia, mais libido com a pessoa que tu curte, com a pessoa que tu ama. Chama agora mesmo o pessoal do Ativo, o link, o contato do WhatsApp está na descrição. Bora falar a respeito das coisas do tricolor, gurizada. Que dia foi esse, né? Nesta quarta-feira, dia 27 de agosto de 2025, estávamos vivendo, né, a nossa vida normalmente. Ninguém sabia que isso poderia acontecer, foi do Neida mesmo. Marcelo Marques chegou lá no sala de redação para anunciar a sua desistência à candidatura da presidência do Grêmio. Surpreendendo a todos, acho que todo mundo já sabe o que aconteceu e tudo mais, não cabe aqui eu explicar, porque já estamos aqui, eu estou gravando esse vídeo 8 horas e 45 minutos, já fizemos lives a respeito disso, enfim, não vou entrar tanto nos meandros daquilo que o Marcelo Marques falou lá, porque eu acho que todo torcedor gremista que é engajado já sabe. Eu vou falar a respeito dos bastidores que fizeram com que ele desistisse disso e também de uma informação que é importante, porque existe sim um processo uh, de tentativa de demovê-lo da ideia. Mas vamos falar sobre os bastidores. Eu estou me baseando muito pela informação do Marcos Souza, que é muito bem informado lá do GZH, então estou dando os créditos devidos. É claro que a gente sabe algumas coisas daqui e dali, a gente vai juntando o quebra-cabeça, mas é bom acreditar quem realmente deu informação. Tudo isso, tá? Todo esse processo de desistência do Marcelo Marques teve como, digamos assim, ponto final a reunião que aconteceu ontem na sede da Marquespan para definir, né, de uma vez por todas, qual seria a chapa do Conselho Deliberativo. Para quem não sabe, agora em setembro vai ter uma primeira eleição, que é uma eleição para as cadeiras do Conselho Deliberativo, que são muito importantes, inclusive, para definir quem vai votar lá para presidente, enfim, quem vai participar da vida política do Grêmio. O que acontece? O presidente Alberto Guerra, que é o atual mandatário tricolor, procurou o Marcelo Marques para pedir 15 nomes, para pedir para colocar 15 nomes, tá, da sua gestão, de alguns grupos políticos que compõem a gestão do Guerra, pelo menos 5, seriam 3 nomes de cada grupo político para compor a chapa do Marcelo Marques. O Marcelo Marques não se opôs, ele concordou
com isto, até porque esta é uma prática histórica que acontece já no Grêmio. Sempre quando uma transição, sempre quando uma gestão passa para outra gestão, existe, digamos assim, esse acordo de cavalheiros justamente para que um processo de transição se coloquem nomes da atual gestão para participar de um grupo de conselheiros da próxima gestão. Marcelo Marques entendeu isso e concordou. Só que quando ele foi trazer esta pauta ontem lá na sede da Marquespan, alguns dos seus aliados não gostaram desta medida, não gostaram desta sugestão dos nomes que participam do processo político do presidente Alberto Guerra. E ali foi criada uma cisão que fez com que o Marcelo Marques perdesse aí digamos assim, uh, não digo encanto, né, mas ele se desgostou desta, enfim, desunião que aconteceu nesta reunião a respeito dos nomes que foram colocados e que ele tinha concordado. Inclusive, os nomes ali, porque assim, para o pessoal entender bem, tá? Existe uma chapa com vários nomes, tá? 150, e aí tu vai colocando do primeiro até o 150 o grau de importância para que ele seja eleito. A chapa do Marcelo Marques, tá? E o contexto geral entendia que conseguiria colocar 120 conselheiros, tá? Porque é proporcional. Por exemplo, vamos supor lá na chapa lá, a chapa do Marcelo Marques consegue 50% dos votos. É proporcional, tá? Então vai 90 conselheiros. E aí tu coloca do primeiro até o 90º. E aí esses 90 vão para as cadeiras do Conselho Deliberativo. É proporcional aos votos. Só que como existia ali um processo de entender que a chapa do Marcelo Marques conseguiria colocar 120 conselheiros, ou seja, a posição desses conselheiros do presidente Alberto Guerra ficaria entre a posição 79 e a 120, justamente para abrigar e para conseguir colocar esses nomes nas cadeiras do Conselho Deliberativo. E isto causou uma discussão forte nesta reunião que aconteceu ontem e que fez com que o Marcelo Marques se desgostasse, digamos assim. Ele também não gostou da repercussão a partir do momento em que os nomes foram vazados. A gente sabe que alguns chegaram a ser vazados, o nome do Romildinho, o nome do Alexandre Rossato, o nome do Guto Peixoto, entre outros. E isso fez com que ele também se desgostasse. Não foi mais um elo da corrente aí que fez com que o Marcelo Marques desistisse da candidatura, além dos que ele já citou, falou a respeito da família e tudo mais, que não estava aguentando a pressão, o processo político, enfim, isso tudo fez com que ele desistisse do pleito, tá? E agora o pessoal vai me perguntar, porque eu falei lá no início, né, na introdução do vídeo, de que existe um movimento para fazer com que ele volte atrás. Sim, eu conversei com uma pessoa importante, eu não vou revelar aqui, mas uma pessoa importante que fazia parte desta chapa que iria para a candidatura, né, do Marcelo Marques. E aí, uma coisa é certa, tá? Ainda vão tentar convencer o Marcelo Marques a voltar atrás. Vão tentar. Lembrando que o Marcelo Marques já disse lá no sala de redação que é uma decisão irreversível. Só que a frase que eu ouvi foi a seguinte, tá? Nada é definitivo, apenas a morte. Então, vão tentar ainda convencer o Marcelo Marques de que foi uma decisão, digamos assim, no calor da emoção, sentimental, após uma reunião que ele não gostou, que fez com que ele desistisse. Então, vão tentar demovê-lo da ideia. E tem uma outra situação também. Se o Marcelo Marques não for, vai ser o Antônio Dutra Júnior, que era digamos assim, o braço direito, né, do Marcelo Marques na candidatura. Afinal de contas, foi ele que convidou o Marcelo Marques a ser o candidato à presidência. Ele não decidiu ainda, tá? Ele não decidiu ainda, pelo que eu conversei com algumas pessoas que estão ali à volta, justamente porque existe essa situação ainda de tentarem conversar com o Marcelo Marques, tentar entender e, quem sabe, demovê-lo da ideia, né, de desistir da candidatura. Então, esse processo está em aberto. Dia 29 se encerra as inscrições para as chapas do Conselho Deliberativo. Seria bom que o Marcelo Marques definisse isto, tá? Definisse isso antes do dia 29, daqui a 2 dias. Aliás, ele já disse que definiu, mas, né, esses nomes que vão tentar demovê-lo da ideia precisarão pelo menos convencê-lo até o dia 29, porque apesar de não ser a inscrição das chapas para presidente,
é uma inscrição muito importante a respeito do futuro do Grêmio, porque serão esses os conselheiros que vão votar depois, já na próxima, né, na próxima eleição, para presidente, em primeiro turno. Então, é um processo que está muito aberto. Depois eu vou fazer um vídeo falando a respeito dos próximos passos dos outros candidatos. A gente sabe que o Denis Abrão não desistiu, será candidato. O Sérgio Canossa tem uma questão jurídica ali que ainda precisa ser alinhada, mas ele fala ainda como pré-candidato. Paulo Calef, Leonardo Miller, tá? O Careca de Saber trouxe uma informação de que algumas pessoas do entorno já dizem que existe um movimento inicial ainda de tentar retomar a candidatura após a desistência do Marcelo Marques, e existe um processo também, tá, dentro da atual gestão de colocar um candidato, e aí o nome do Alexandre Rossato poderia crescer nesse processo aí, tá? Gurizada, tá fervilhando a situação política do tricolor. Comenta aqui o que tu achou a respeito de todas essas informações. Até a próxima e tchau.